Em maio de 2012, a vibrante cidade de Tóquio, com suas luzes de neon e energia incessante, tornou-se o cenário de uma tragédia que chocou o Japão e a Irlanda. Nicola Furlong, uma jovem de 21 anos cheia de sonhos, saiu para uma noite que prometia ser inesquecível, um show de sua ídola, seguido de momentos de diversão com sua melhor amiga. O que deveria ser uma celebração da juventude, no entanto, transformou-se em um pesadelo inimaginável. Em menos de 24 horas, a vida de Nicola foi interrompida de forma brutal, deixando sua família e amigos em um vazio devastador. Nicola Furlong nasceu em 17 de dezembro de 1990 em Curracloy, um pequeno vilarejo costeiro no condado de Westford, na Irlanda, a cerca de 8 quilômetros a nordeste da cidade de Westford. Era a filha mais velha de Angela e Andrew Furlong, um casal que geria o Furlongs Rua 12, um pub e restaurante local onde a comunidade se reunia. Nicola tinha duas irmãs mais novas, Andrea, 3 anos mais jovem, e Hannah, 9 anos mais nova, com quem mantinha uma relação próxima e carinhosa. Desde pequena, ela se destacava por sua personalidade. Era quieta e reservada com estranhos, mas entre amigos e família revelava um lado caloroso, generoso e cheio de energia. Seus olhos brilhavam com um sorriso que todos descreviam como contagiante. Ela adorava música, tocava piano com talento, e esportes, sendo uma jogadora ativa de camogie, um esporte tradicional irlandês, pelo time local. Também tinha paixão por cavalos, um interesse compartilhado com a família, que participava de corridas na região. Seus amigos a viam como popular e leal, enquanto seus pais a consideravam uma jovem que sempre tinha tempo para os outros e representava tudo de bom na vida. Na escola, Nicola era dedicada. Frequentou Loreto College, uma escola secundária só para meninas em Westford, onde começou a estudar japonês. Uma escolha rara, já que poucas escolas na Irlanda ofereciam essa língua. Ela se apaixonou pelo idioma e pela cultura japonesa, destacando-se tanto que optou por fazer do japonês seu curso avançado no ensino médio. Depois, ingressou na Dublin City University, DCU, para estudar negócios internacionais e línguas, com foco em japonês, determinada a transformar seu interesse em uma carreira. Em casa, dividia sonhos com seu namorado, Danny Furlong, com quem planejavam um futuro juntos. Nicola era uma garota de casa, como diziam seus pais, alguém que valorizava a simplicidade de Curracloy, com suas praias de areia branca e fina que se estendiam por quilômetros, mas também tinha ambição de explorar o mundo. Em setembro de 2011, uma oportunidade surgiu, um programa de intercâmbio na Universidade de Economia de Takasaki, uma cidade a cerca de 100 quilômetros de Tóquio, a 2 horas e meia de trem. Nicola hesitou. Deixar a família, os amigos e Danny por um ano inteiro parecia um desafio enorme. Mas sua melhor amiga desde a infância, Sarah, também de Westford e estudante de japonês, decidiu ir junto, o que a encorajou. A família a apoiou, vendo nisso uma chance única para seu crescimento pessoal e profissional. Elas se mudaram para um dormitório estudantil em Takasaki, uma região mais tradicional do Japão, onde o inglês era raro fora das grandes cidades. Nicola sentia falta de casa intensamente e ligava ou mandava mensagens para a família todos os dias. Em dezembro de 2011, voltou à Irlanda para comemorar seu 21º aniversário e o Natal, sua época favorita do ano. Ficou por 7 semanas, relutante em retornar, mas, com o apoio dos pais, decidiu terminar o programa, que acabaria em julho de 2012. Em Takasaki, ela se adaptou aos poucos, fez amigos locais que a viam como gentil e acessível, e começou a aproveitar a cultura japonesa, visitando templos e experimentando comidas novas. Ainda assim, contava os dias para voltar para casa. Tóquio, o destino daquela noite fatídica, era diferente de Takasaki. Uma cidade pulsante, cheia de arranha-céus iluminados por neon, templos antigos e tecnologia avançada, com hotéis operados por robôs e máquinas de venda automática em cada esquina. Era conhecida como uma das cidades mais limpas e seguras do mundo, com o cruzamento de Shibuya sendo o mais movimentado do planeta. Mas nem tudo era luz. Áreas como Shinjuku, para onde Nicola e Sarah seriam levadas, tinham uma fama dupla. Vida noturna agitada e bares cheios de energia, mas também um lado mais escuro, com taxas de crime mais altas que o resto do Japão. Era um lugar de contrastes, onde turistas e locais se misturavam, muitas vezes sem perceber os perigos escondidos nas sombras. Era quarta-feira, 23 de maio de 2012, e Nicola e Sarah estavam radiantes. Elas tinham conseguido ingressos para o show de Nicki Minaj em Tóquio, uma apresentação especial em um espaço pequeno, o Zep Tóquio, com capacidade para apenas 2.000 pessoas, uma chance de ver a artista de perto. Nicola, que amava música, estava especialmente animada. Enquanto se arrumava no dormitório em Takasaki, trocou mensagens com sua mãe, Angela, contando como estava cuidando de cada detalhe, o bronzeado, a maquiagem perfeita e a escolha da roupa ideal. Angela, em casa na Irlanda, sorriu ao imaginar a filha, uma garota vaidosa que adorava se produzir para ocasiões especiais. O plano era simples.
Pegar o trem de 2 horas até Tóquio, aproveitar o show, passar a noite explorando bares na cidade e voltar no primeiro trem para Takasaki às 6 horas da manhã. Com apenas 10 semanas até o retorno definitivo à Irlanda, aquela noite prometia ser uma memória feliz para guardar. O show, porém, não saiu como planejado. A apresentação atrasou, estendendo-se além do esperado, e quando Nicola e Sarah chegaram à estação de trem, o último comboio para Takasaki já tinha partido. Elas se viram presas em Tóquio, com horas pela frente até o próximo trem. Na plataforma, enquanto olhavam o mapa de trânsito e decidiam o que fazer, 2 homens americanos se aproximaram. Um era um tecladista de 19 anos de Memphis, Tennessee, que se apresentou como parte de uma turnê musical no Japão desde março. O outro, um dançarino profissional de 23 anos de Los Angeles, com presença marcante nas redes sociais como Twitter, MySpace e YouTube, disse estar em Tóquio para trabalhar com um músico em turnê. Falavam inglês fluente, o que trouxe alívio às jovens irlandesas em um país onde a barreira do idioma era constante. Pareciam simpáticos, confiantes, e sugeriram mostrar a elas a vida noturna da cidade. Nicola e Sarah, felizes por encontrar companhia que entendesse sua língua, aceitaram sair com eles, mas deixaram claro que não ficariam no hotel dos homens, o Keio Plaza em Shinjuku, preferindo apenas curtir a noite até a hora do trem. O grupo seguiu para o Scramble Bar, um ponto animado no distrito de Shibuya, conhecido por sua atmosfera de dança e bebidas. Lá, Nicola e Sarah começaram a noite comprando a primeira rodada, vodka com Red Bull, uma escolha leve para acompanhar a conversa e os passos na pista. Depois de um tempo, as duas foram juntas ao banheiro, um hábito comum entre amigas em saídas noturnas. Quando voltaram à mesa, os homens tinham colocado 4 shots de tequila à espera, insistindo em um brinde descontraído. Nicola e Sarah, confiando na situação pública e na companhia aparentemente amigável, aceitaram. Sarah tomou seu shot e, minutos depois, sentiu algo estranho. Não era apenas o álcool, era como se o chão tivesse sumido debaixo dela. A bebida a atingiu de forma diferente, mais forte e rápida do que qualquer coisa que já tinha experimentado. Antes que percebesse, sua visão escureceu, e ela perdeu completamente a consciência. Nicola, ao seu lado, passou pelo mesmo. Em um instante, as duas estavam apagadas, sem qualquer lembrança do que viria a seguir. A noite de 23 de maio de 2012 já avançava quando, por volta de 1 hora da manhã, Nicola Furlong e sua amiga Sarah, ambas visivelmente inconscientes, foram colocadas no banco traseiro de um táxi em Tóquio. Imagens capturadas pela câmera de segurança dentro do veículo mostram os 2 homens americanos que as acompanhavam desde a Scramble Bar agindo de maneira perturbadora. O mais jovem, um músico de 19 anos, sentou-se no banco da frente ao lado do motorista, enquanto o outro, um dançarino de 23 anos, ficou atrás com as garotas. Durante o trajeto de cerca de 10 a 15 minutos até o Keio Plaza Hotel, no distrito de Shinjuku, os homens foram gravados trocando frases que revelavam intenções sombrias. Eles riam e falavam com entusiasmo sobre o que fariam com as garotas quando chegassem ao hotel, usando palavras vulgares como "elas caíram no nosso colo e vamos mantê-las apagadas". Em um momento, os 2 fizeram um gesto de fist bump, soquinho, como se celebrassem o que estava por vir. Ainda mais chocante, as imagens mostram o dançarino tocando Sarah de forma inadequada, aproveitando-se de seu estado de completa inconsciência, enquanto Nicola permanecia imóvel ao seu lado. O taxista, que não aparece nos registros como testemunha ativa, levou o grupo ao destino sem interferir, talvez sem entender inglês ou sem perceber a gravidade da situação. O táxi estacionou em frente ao Keio Plaza Hotel por volta de 0h50. Localizado em Shinjuku, um bairro conhecido tanto pela vibrante vida noturna quanto por seus elementos mais obscuros, o hotel era um ponto de encontro para turistas e locais, com suas torres gêmeas oferecendo vistas impressionantes da cidade. No entanto, naquela noite, ele se tornaria o palco de uma tragédia. Nicola e Sarah estavam em um estado tão grave que não conseguiam sequer se levantar, muito menos andar. Os homens, sem hesitar, pediram cadeiras de rodas ao staff do hotel. Surpreendentemente, os funcionários atenderam ao pedido sem fazer perguntas, mesmo que as garotas não fossem hóspedes registradas e estivessem claramente incapacitadas. Um funcionário da recepção até ajudou a carregar as cadeiras até o elevador, enquanto câmeras de segurança do lobby capturavam a cena. Nicola e Sarah, completamente inertes, sendo empurradas pelas cadeiras de rodas através do saguão, suas cabeças pendendo para o lado, sem nenhum sinal de consciência ou capacidade de consentir com o que estava acontecendo. Não houve checagem de identidade ou tentativa de entender por que 2 jovens em tal condição estavam sendo levadas para quartos reservados apenas pelos homens. Uma vez dentro do hotel, o grupo foi dividido. Nicola foi conduzida para o quarto 1427, acompanhada pelo músico, enquanto Sarah foi levada para outro quarto próximo, no mesmo corredor, com o dançarino. Não havia nenhum registro formal de check-in para as garotas, já que estavam inconscientes e incapazes de se identificar ou assinar qualquer documento. O hotel, que deveria manter um controle rigoroso de seus hóspedes conforme as leis japonesas,
simplesmente permitiu que os homens prosseguissem, ignorando o estado alarmante das jovens. Esse momento marcou o início de uma sequência de eventos que mudaria tudo, deixando Nicola e Sarah vulneráveis em um ambiente onde ninguém parecia disposto a intervir. Nas primeiras horas de 24 de maio, por volta das 3h20, a tranquilidade do Kew Plaza Hotel foi interrompida por uma ligação à recepção. Um hóspede, incomodado com o barulho vindo do quarto 1427, fez uma reclamação. O gerente de plantão, responsável pela segurança naquela madrugada, subiu até o local para verificar a situação. Ele bateu na porta várias vezes, mas, sem resposta imediata, decidiu entrar. O que encontrou foi devastador. Nicola Furlong estava deitada no chão, imóvel, com os lábios brancos, um sinal claro de que algo terrível havia acontecido. O músico, que estava no quarto com ela, não ofereceu explicações detalhadas naquele momento inicial. O gerente, percebendo a gravidade, começou imediatamente a fazer RCP, reanimação cardiopulmonar, na tentativa de salvá-la, enquanto pedia que a recepção chamasse uma ambulância com urgência. A polícia também foi acionada, e os serviços de emergência chegaram ao hotel rapidamente, transformando o corredor em uma cena de caos controlado. Enquanto isso, Sarah foi encontrada em outro quarto próximo, no mesmo andar, onde estava com o dançarino. Ela também estava em péssimas condições, incapaz de se comunicar ou entender o que ocorria, mas, ao contrário de Nicola, ainda estava viva. Não há detalhes claros sobre como ela foi localizada. Possivelmente o mesmo gerente ou a polícia, ao investigar a situação, percebeu que havia outra jovem envolvida. Ambas foram levadas às pressas para um hospital próximo. No caso de Nicola, os paramédicos continuaram os esforços de reanimação no caminho, enquanto ela ainda apresentava sinais vitais frágeis na ambulância. Já no hospital, os médicos tentaram de tudo para trazê-la de volta. Massagem cardíaca, injeções de adrenalina e intubação com lidocaína picada na garganta para facilitar a respiração. Apesar de toda a luta da equipe médica, às 3h55, Nicola foi declarada morta. Seu corpo não resistiu ao que quer que tenha acontecido naquele quarto. Sarah, por outro lado, sobreviveu, mas acordou sem nenhuma memória clara do que havia ocorrido após o tequila na Scramble Bar, deixando-a confusa e traumatizada. A cena no quarto 1427 ficou gravada na mente do gerente, que mais tarde relataria o que viu. Nicola no chão, sem resposta, com sinais visíveis de algo errado, como a palidez extrema em seus lábios. A presença do músico no ambiente levantou suspeitas imediatas, mas naquele momento a prioridade era salvar as garotas. O que aconteceu entre a chegada ao hotel e a descoberta de Nicola permanece envolto em mistério, mas o barulho relatado pelo hóspede sugere que algo intenso, talvez uma luta ou um confronto, ocorreu antes do silêncio que se seguiu. A rápida resposta do hotel e da polícia não foi suficiente para evitar o desfecho trágico, mas abriu as portas para uma investigação que buscaria respostas para o que transformou uma noite de diversão em uma tragédia irreparável. Na manhã de 24 de maio de 2012, enquanto o sol nascia em Curracloy, County Westford, a vida da família Furlong mudou para sempre. Andrew Furlong, pai de Nicola, estava em casa se preparando para abrir o Furlong's Rua 12, o pub e restaurante da família, quando ouviu uma batida na porta. Ao abrir, viu 2 guardas da Gardaí, a polícia irlandesa, e seu coração apertou. Ele pensou que pudesse ser algo trivial, talvez um problema com o pub, mas os oficiais perguntaram: "Você é o pai de Nicola Rose Furlong?" Antes que pudesse responder com seu medo de um acidente, veio a notícia devastadora: sua filha está morta. Andrew ficou em choque, incapaz de processar a informação. Ao mesmo tempo, Angela, mãe de Nicola, estava no trabalho quando recebeu a mesma ligação. O impacto foi tão forte que ela desmaiou, caindo no chão em um grito que ela descreveria depois como desumano, algo que parecia saído de um filme. A Gardaí informou que havia suspeita de foul play, um crime, mas não tinham detalhes além de que Nicola fora encontrada sem vida em um hotel em Tóquio. A distância de 10.000 quilômetros entre Westford e Tóquio tornava tudo ainda mais surreal para os pais. A notícia se espalhou como fogo em Curracloy, uma vila pequena e unida onde Nicola era conhecida e amada. Amigos começaram a postar mensagens de despedida e choque na página de Nicola no Facebook, enquanto a comunidade se mobilizava para apoiar os Furlong. Em poucos dias, moradores arrecadaram 100.000 euros para ajudar a família a trazer o corpo de Nicola de volta para casa e cobrir os custos de viagens ao Japão para acompanhar o que quer que viesse a seguir. A tragédia não era só da família, era de todos que a conheciam. Enquanto isso, em Tóquio, o corpo de Nicola foi levado para um exame post-mortem no dia 24, e a polícia japonesa começou a investigar, mantendo silêncio sobre os detalhes, o que só aumentava a angústia de Andrew e Angela. O retorno de Nicola à Irlanda aconteceu em 31 de maio, com os custos pagos pela Dublin City University, onde ela estudava. Quando o avião pousou no aeroporto de Dublin, a família estava lá, em silêncio, assistindo ao caixão ser transferido para um carro fúnebre. Andrew, que havia prometido à filha levá-la para casa após o intercâmbio, cumpriu sua palavra de uma forma que nunca imaginou.
ele mesmo dirigiu o veículo até Curracloy. Vizinhos, amigos e familiares alinharam-se nas ruas da vila, de cabeças baixas, em um tributo silencioso enquanto o carro passava. Nicola chegou ao funeral em um caixão rosa, sua cor favorita, escolhido com carinho pela família para refletir sua personalidade vibrante e feminina. O velório seguiu a tradição irlandesa, com o caixão mantido em casa por alguns dias, permitindo que amigos e familiares se despedissem. O funeral, realizado em 3 de junho na St. Margaret's Church, em Curracloy, foi um evento de grande comoção. A igreja estava cheia, e muitos ficaram do lado de fora. Estudantes do Loreto College, onde Nicola estudou, usaram roupas rosa em sua homenagem, e uma caixa de fitas rosas foi deixada na entrada para os presentes. O time de Camogie local e o clube de futebol formaram uma guarda de honra, carregando o caixão junto ao namorado de infância de Nicola, Danny Furlong. Durante a cerimônia, Andrea, a irmã mais nova de Nicola, subiu ao púlpito e fez um discurso emocionante. Com a voz embargada, ela falou sobre os planos que tinham de envelhecer juntas, imaginando-se fazendo compras com suas bengalas, e prometeu que agora faria esse caminho sozinha, mas sempre com Nicola no coração. Após a missa, Nicola foi enterrada no pequeno cemitério ao lado da igreja, com as palavras Forever 21 gravadas em seu túmulo, ao lado da frase que ela amava dizer em vez de adeus: This is not goodbye, it's see you later. A despedida foi um misto de dor e celebração de quem ela foi, mas para os Furlong, o vazio deixado por sua filha mais velha estava apenas começando a se instalar. Logo após a morte de Nicola Furlong, na madrugada de 24 de maio de 2012, a Tokyo Metropolitan Police entrou em ação com rapidez, tratando o caso como suspeito desde o início. A presença dos 2 homens americanos no Keio Plaza Hotel, onde Nicola foi encontrada sem vida, levantou suspeitas imediatas. Eles acompanharam a polícia voluntariamente após o incidente, talvez na esperança de evitar problemas maiores, mas foram detidos para interrogatório assim que chegaram à delegacia. No Japão, a lei permite que suspeitos sejam mantidos por até 10 dias sem acusação formal, e esse prazo foi usado ao máximo para reunir provas. Inicialmente, os homens não foram acusados de homicídio, mas de assédio sexual contra Sarah, com base nas imagens perturbadoras do táxi que mostravam o dançarino tocando-a enquanto ela estava inconsciente. Esse foi o primeiro passo de uma investigação que buscava entender o que realmente aconteceu naquela noite trágica. O quarto 1427, onde Nicola foi encontrada, tornou-se o foco principal da polícia. Os investigadores isolaram o local e realizaram uma busca detalhada por evidências físicas. Entre os achados, havia manchas de sangue em um lençol e em uma toalha, que testes de DNA confirmaram pertencer a Nicola. Além disso, marcas visíveis no pescoço dela foram notadas logo no exame inicial do corpo, sugerindo que ela sofreu algum tipo de violência. Outro detalhe importante chamou a atenção: as roupas de Nicola estavam intactas, sem sinais de terem sido removidas ou rasgadas, o que contradizia qualquer ideia de que ela teria participado de algo consensual no quarto. Esses elementos começaram a formar um quadro sombrio, mas a polícia precisava de mais para montar o caso. A autópsia, realizada em 15 de junho pelo patologista Kenichi Yoshida, trouxe respostas cruciais. Ele concluiu que Nicola morreu por asfixia causada por estrangulamento, com um objeto macio, como uma toalha, pressionado contra seu pescoço por vários minutos. O exame revelou uma marca de 5 centímetros na região do pescoço, além de arranhões e abrasões nos braços e nas mãos, sinais claros de que ela tentou se defender durante o ataque. Havia também hemorragia interna nos tecidos do pescoço, indicando a força bruta usada contra ela. Yoshida foi enfático ao descartar a possibilidade de overdose como causa da morte, afirmando que não havia evidência de falha respiratória ou colapso por substâncias químicas no organismo dela. Essa conclusão foi um golpe contra qualquer tentativa de justificar o ocorrido como um acidente. Os exames toxicológicos complementaram a autópsia, analisando o que poderia ter levado Nicola e Sarah a perderem a consciência tão rápido na Scramble Bar. No corpo de Nicola, encontraram Xanax, um remédio que ela tinha prescrição para ansiedade leve, e lidocaína, aplicada pelos médicos no hospital durante a tentativa de reanimação. Um relato mencionou traços de Rohypnol, uma droga conhecida em casos de abuso, mas isso não foi confirmado oficialmente pelas autoridades japonesas. Não havia prova definitiva de que as bebidas das garotas foram adulteradas, mas o fato de ambas terem apagado repentinamente após o tequila, algo que Sarah disse nunca ter acontecido antes, mesmo quando bebeu bastante, manteve a suspeita no ar. A polícia considerou que algum tipo de substância poderia ter sido usada para incapacitá-las, embora as evidências químicas fossem inconclusivas. As imagens de segurança foram peça-chave na investigação. As gravações do táxi mostraram os 2 homens colocando Nicola e Sarah, já inconscientes, no banco traseiro. Durante o trajeto, o dançarino foi filmado tocando Sarah de forma inadequada. No hotel, as câmeras do lobby capturaram as garotas sendo empurradas em cadeiras de rodas, sem nenhum sinal de movimento ou consciência, confirmando que elas não tinham condições de consentir com nada.
Essas imagens não só apoiaram a acusação inicial de assédio contra Sarah, mas também sugeriram que algo mais grave poderia ter ocorrido com Nicola. Os depoimentos coletados reforçaram as suspeitas. Sarah, ainda abalada ao acordar no hospital, contou à polícia que ela e Nicola nunca quiseram ir ao hotel. O plano era apenas esperar o trem na estação. Ela descreveu como, após tomar o tequila na Scramble Bar, perdeu a consciência de repente e não se lembrava de nada até acordar no hospital. Ela insistiu que ambas tinham namorados e nenhum interesse nos homens, destacando que nunca havia apagado assim antes. O barman da Scramble Bar também deu um relato importante. Ele viu as garotas ficarem repentinamente apagadas após as doses de tequila oferecidas pelos homens, um comportamento que achou estranho para quem parecia estar bem minutos antes. No hotel, o hóspede que reclamou do barulho às 3h20 foi essencial para a cronologia, enquanto o gerente confirmou ter encontrado Nicola no chão, sem vida. Os funcionários admitiram ter fornecido as cadeiras de rodas sem checar se as garotas eram hóspedes, um erro que a polícia notou como negligência. Um detalhe intrigante surgiu ao investigar o passado dos suspeitos. O dançarino já tinha sido acusado, um mês antes, por uma brasileira em Tóquio. Ela alegou que ele a drogou com tequila e a abusou em um hotel, num caso assustadoramente parecido com o de Nicola e Sarah. Embora esse incidente anterior não tivesse levado a uma condenação até então, ele lançou uma luz sobre o comportamento do homem e deu à polícia mais um motivo para desconfiar. Com os 10 dias de detenção por assédio contra Sarah, os investigadores ganharam tempo para juntar todas essas peças: as evidências físicas, a autópsia, as imagens e os depoimentos, preparando o terreno para acusações mais sérias que viriam em seguida. O julgamento dos dois homens aconteceu no Japão, um país conhecido por seu sistema judicial rigoroso, com uma taxa de condenação de 99,8%. Nos casos mais graves, como esse, o tribunal usa um sistema misto. 3 juízes profissionais e 6 cidadãos comuns, chamados juízes leigos, decidem juntos. A lei japonesa também trata menores de 20 anos com mais leveza, limitando suas penas, e reserva a pena de morte apenas para crimes com múltiplas vítimas. Esses detalhes moldaram os processos que vieram meses após a morte de Nicola, começando com o julgamento do dançarino em dezembro de 2012 e seguindo com o do músico em março de 2013. O primeiro a enfrentar o tribunal foi James Blackstone, um dançarino de 23 anos de Los Angeles, conhecido como King Chicked. Ele foi acusado de assédio sexual contra Sarah e contra uma brasileira em incidentes separados. As provas contra ele eram claras. As imagens do táxi mostravam Blackstone tocando Sarah de forma inadequada enquanto ela estava desmaiada, sem condições de reagir ou consentir. Sarah, falando por videoconferência da Irlanda, trouxe emoção ao tribunal. Ela contou como o trauma deixou com ansiedade e ataques de pânico, mudando sua vida para sempre. Blackstone, em sua defesa, negou tudo. Ele chamou as vítimas de mentirosas, disse que elas o abordaram na estação e que ele só as ajudou por estarem bêbadas. Alegou ter uma noiva e nenhum interesse nas mulheres, mas suas palavras não convenceram. Em dezembro de 2012, ele foi condenado a 3 anos de trabalho forçado, com 150 dias descontados pelo tempo que já havia passado preso. Solto em 2015, foi deportado para os Estados Unidos, onde voltou a dançar, trabalhando com artistas como Chris Brown, e em 2021 anunciou seu noivado nas redes sociais. O segundo julgamento, em março de 2013, foi ainda mais tenso. Richard Hintz, um tecladista de 19 anos de Memphis, Tennessee, enfrentou a acusação de assassinato de Nicola. Por ser menor de idade no Japão, onde o limite é 20 anos, ele podia pegar no máximo 5 a 10 anos, mesmo se condenado. As provas apresentadas eram pesadas. A autópsia de Kenichi Yoshida confirmou que Nicola morreu por estrangulamento prolongado, com marcas no pescoço e sinais de luta. As imagens do táxi do hotel mostraram ela inconsciente desde o trajeto, enquanto os comentários dos homens, "vamos mantê-las apagadas", ecoavam no tribunal. O DNA de Nicola foi achado no lençol e na toalha do quarto 1427, junto com arranhões que provavam resistência. Sarah depôs novamente, dizendo que elas recusaram ir ao hotel e que Nicola era gentil, sem interesse nos homens. O gerente do hotel descreveu como encontrou Nicola no chão após a queixa de barulho, enquanto o patologista reafirmou que ela foi assassinada. Um amigo de Hintz, chamado Demek, revelou que ele ligou na madrugada, dizendo que uma garota apagou durante o sexo e que tentou acordá-la com uma toalha molhada, sem sucesso. Uma ex-namorada de Hintz, de um namoro de 11 meses na adolescência, o defendeu, dizendo que ele era cristão devoto e gentil, nunca violento. Hintz montou uma defesa cheia de contradições. Ele alegou que Nicola morreu de overdose por álcool, Xanax e lidocaína, não por estrangulamento. Disse que ela e Sarah os abordaram na estação e que Nicola foi sexualmente agressiva no quarto, pedindo que ele apertasse seu pescoço. Negou querer matá-la, afirmando que aplicou pressão leve por 30 segundos, mas depois admitiu que pode ter se enganado e que foi mais forte. Explicou o sangue no lençol como vômito com sangue, dizendo que continuaram o ato após ela vomitar. Sobre os comentários no táxi,
Chamou de ironia típica de jovens, sem intenção séria. Apresentou-se como um cristão líder de igreja, incapaz de violência. Mas suas palavras caíram por terra. Ele negou interesse em Nicola, mas uma camisinha não usada foi achada em seu bolso. Chamou-a de Nick, um apelido que a família disse que ela nunca usou. Na declaração final, Hines falou diretamente aos Furlong, dizendo que acreditava no mesmo Deus que eles, que não era estrangulador nem pervertido, e que Nicola não sofreu. Disse que chorava à noite pelo caso, mas negou responsabilidade direta. A família viu isso como falta de remorso. Angela acusou de manchar a memória de Nicola, Andrea pediu uma vida por uma vida, e Andrew lamentou nunca saber o que realmente aconteceu no quarto. Em 19 de março de 2013, o juiz declarou Hines culpado de assassinato. Chamou suas explicações de irracionais e o crime de feroz e ambicioso, rejeitando a overdose e condenando por desonrar Nicola com suas alegações. Ele recebeu 5 a 10 anos de trabalho forçado, com 121 dias descontados, a pena máxima permitida por ser menor. Após ser condenado em março de 2013, Richard Hines começou a cumprir sua pena de 5 a 10 anos de trabalho forçado no Japão. Ele foi enviado para Fush Prison, uma prisão conhecida por abrigar detentos estrangeiros em Tóquio, onde o dia a dia é marcado por regras rígidas e trabalho obrigatório. Lá, os presos passam cerca de 8 horas por dia em oficinas, fabricando coisas como móveis, roupas ou peças de metal, ganhando apenas 5.000 ienes por mês, menos de 40 euros. O sistema japonês avalia o comportamento dos detentos para decidir se eles merecem sair antes do tempo máximo, mas Hines não conseguiu essa chance. Sua pena inicial, que poderia ter sido reduzida para 5 anos com boa conduta, foi esticada até o limite de 10 anos. Isso aconteceu porque as autoridades prisionais concluíram que ele não mostrou remorso verdadeiro pelo que fez a Nicola Furlong. No Japão, os presos são classificados em níveis de reabilitação e Hines ficou na classe 3. Isso significa que ele não era visto como alguém sem esperança de mudar, mas também não convenceu os guardas de que sentia culpa ou queria se corrigir, ficando um passo acima do pior nível. Durante esses 10 anos, Hines permaneceu atrás das grades sem nenhum alívio na pena, algo raro para alguém tão jovem no sistema japonês, onde menores de 20 anos geralmente recebem tratamento mais leve. A data prevista para uma possível liberação antecipada, em novembro de 2017, passou sem que ele fosse solto, o que reforça a ideia de que seu comportamento na prisão, talvez por negar o crime ou não se desculpar de forma convincente, pesou contra ele. Só em 19 de novembro de 2022, exatos 10 anos após o início da pena, contando 121 dias descontados do tempo que passou detido antes do julgamento, Hines deixou a Fush Prison. Ele não saiu como um homem livre no Japão. Porém, logo após abrir os portões da prisão, agentes de imigração japoneses estavam esperando por ele. Como estrangeiro condenado, ele foi levado direto para o aeroporto internacional de Narita, em Tóquio, e colocado em um voo comercial rumo aos Estados Unidos. Não houve escolha. A deportação foi imediata, uma prática comum para criminosos estrangeiros que cumprem pena no país.